Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor, ele vem chegando, ele já chegou. Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor. Olá, meus amores! Eu sou Milene Sintra e estou aqui para apresentar mais um programa A Voz de Exu. E no nosso último programa nós estávamos conversando com Angélica Lira, espiritualista, e o tema estava muito gostoso e eu vou retomar um pouquinho para vocês. Nós estávamos falando sobre extradimensionais e a Umbanda. Então, expliquei para vocês que extradimensionais são todos os seres que vivem fora da dimensão terrena, ou seja, fora da nossa dimensão. Às vezes as pessoas falam muito de extraterrestre, extradimensional, seres de outros planetas, de outros planos, de outros níveis. Todos os seres, todas as consciências que existem, que não estão encarnadas na matéria, elas são extradimensionais. É isso que vocês precisam entender. Se elas são de outro planeta, se elas são de outro nível, de qualquer outro lugar, isto não faz diferença. A diferença é, está na matéria? Está aqui no nosso plano? Ou está em outro plano, sempre vai ser classificada como extradimensional, tá certo? Outra coisa, nós vamos então relacionar os seres extradimensionais com a Umbanda. E no nosso último bate-papo, Angélica estava falando sobre a experiência de uma pessoa que a procurou para fazer hipnose, que é um ser que está sendo desenvolvido. É um ser encarnado que está sendo desenvolvido na matéria, no psicológico, no espiritual, para trazer conhecimentos sobre Gaia. Vamos voltar a esse tema? Angélica, Olá! aqui de novo com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, sempre. Milene. Vamos voltar naquele Uhum. assunto. Você estava falando sobre um cliente teu que te Isso. procurou para fazer hipnose. Uhum. Conta um pouquinho sobre isso. Então, é um garoto fora do país, ele nem fala nosso idioma, e que foi muito interessante justamente por isso, porque eu falei assim, como nós vamos fazer hipnose, sendo que eu tenho que coordenar tudo através da fala, né? Uhum. Todo o processo da hipnose, ele é feito com indução de voz e de orientações. E a pessoa tem que seguir o que você fala para ela entrar em processos de hipnose, que é transe hipnótico, aprofundamento, contato, saída do transe e voltar para cá falando comigo, sendo maninho. Aham. Então, esse rapaz não falava português, Tá, ele é de onde? Itália. Itália. Uhum. E lá a Itália é muito desenvolvida em matéria de faculdades para esse tipo de desenvolvimento espiritual. Paranormalidade, né? Paranormalidade, Sim. é. E é muito interessante, porque imagina você ter uma faculdade com várias coisas que você pode aprender dentro da espiritualidade, né? Fantástico. Então ele já fazia essa faculdade. E essa pessoa, quando ele teve contato através da hipnose com a sua orientação, seu mentor, foi algo muito interessante, porque era um ser que eu já tinha contato com ele, mas que era parente dele, pai dele. Uhum. E esse ser, ele tem um grande comando nas suas mãos. E quando esse comando está sobre a Terra para nos orientar e nos ajudar extradimensionalmente, porque eles não podem vir fisicamente, eles escolhem as pessoas para serem contatadas, então desenvolvem processos de telepatia, clarividência, clareaudiência, contato e começam a ouvir as orientações de todos os seres extradimensionais. Deixa eu te fazer um corte aqui rapidinho, Uhum. Angélica. No velho continente existem muitas faculdades de Uhum. terapias alternativas, terapias holísticas e de paranormalidade. Nós somos muito jovens, né? O nosso Uhum. país é um país muito jovem.
e nós temos um preconceito relacionado a isso, Exato. mas se nós olharmos para o velho continente, para esses países que estão muito à frente, eles têm uma relação muito comum, muito cotidiana com a espiritualidade, né? Uhum. Os Estados Unidos também têm essa relação mais comum, mas assim, no caso deles, um pouco mais sensacionalista. É, Eles transformam tudo num grande filme, é. mas não significa que não existe. E na Europa, eles têm o costume de lidar com a espiritualidade de forma a desenvolver a espiritualidade através de terapias Uhum. alternativas que trazem para a vida da pessoa, para o cotidiano, conhecimentos sobre isso. É. Você falou também sobre Gaia. Uhum. Explica para o nosso público o que significa Gaia? Gaia é onde nós vivemos, é a Terra. Só que a Terra, nós entendemos dentro do conceito maior de extra dimensão, que Gaia é um planeta com vida própria. Então, não são só os seres humanos que fazem parte, que respiram, que têm a sua atuação aqui. Não, onde nós estivermos tem vida. Nós estamos fadados a acreditar que o nosso planeta existe por nós, Aham, quando na verdade nós somos uma fração muito pequena do que significa todo esse planeta chamado Gaia. exato. E, claro, Gaia precisa começar a doutrinar o ser humano, porque o ser humano não sabe como viver dentro desta realidade. Por isso que Correto. nós destruímos tanto o nosso planeta. E Gaia conversa muito com a Umbanda, que valoriza muito os pontos da natureza e a natureza em si. Continua a sua história. E aí? E aí, quando a gente entendeu que as orientações que esse rapaz recebia, elas precisavam, ter um tempo de latência, porque ainda não chegou o tempo de ter a revelação desse novo ser, Esse né. novo amanhecer no É, planeta, né? e, então ele é muito novinho. Uhum. Então a gente sabe que as orientações que ele está recebendo é como eu quando era criança, por exemplo. Então ele vai utilizar isso logo quando ele for, iniciado para isso, né. Você falando isso me faz lembrar de uma frase, né, que Exu prega, que Uhum. o Exu joga uma pedra ontem para acertar o pássaro Ah, amanhã. Então eles estão preparando um ser que ainda é muito jovem, uhum, que não tem toda a consciência do que de fato é a sua existência, ou o que será a sua uhum, existência, mas ele está acumulando conhecimentos para que ele saiba usar no momento certo. exato. Você acredita que a espiritualidade faz isso com todas as pessoas? Sim, E em que momento as pessoas conseguem entender que elas foram preparadas para viver isso? então, isso daí é a busca, né, é a busca pelo autoconhecimento. As pessoas precisam entender, primeiro, que precisam se curar de algo. E essa cura, ela está disponível tanto na natureza, como na A espiritualidade. espiritualidade. Angélica, você acredita que nós, como seres humanos, nós já nascemos doentes? Nós nascemos doentes por uma composição, inclusive, do nosso DNA, que houve, essa composição do nosso DNA, houve uma falha técnica, vamos falar assim, que, deu errado. Eh, existe uma composição para o ser humano ter matéria, isso para quem é da nossa realidade, vamos falar assim, que é o DNA reptiliano, tá. O DNA reptiliano, ele veio para agregar no ser humano algo que estava faltando. Então era assim, fazia o ser humano: não tá bom ainda, tá faltando alguma coisa, tá faltando um pouquinho de autoridade, vamos pegar o reptiliano. Reptilianos não eram confederados, não são confederados até hoje, são seres que estavam fora da Confederação Intergaláctica, mas precisavam deles. Então vem um pouquinho, só que o que que acontece?
nós utilizamos isso de modo errado. É engraçado, porque você falando sobre isso, a ciência comprova que o nosso cérebro é É reptiliano. reptiliano. E por ser reptiliano, o nosso cérebro ele nos prega peças o tempo todo, Uhum. como as doenças que o nosso cérebro cria para o nosso corpo, Uhum. para o nosso emocional e para o nosso psicológico. Então, é uma ideia, gente, é uma ideia. Tudo aqui que nós estamos conversando é uma ideia onde nós trocamos uma figurinha, né? Pessoas que são Uhum. como nós, estudiosas, Aham. nós trocamos uma figurinha tentando entender em que momento nós temos tantas doenças disseminadas comuns. Por exemplo, nesse momento nós Uhum. estamos vivendo a realidade do abuso narcisista. Correto. Então, em todas as plataformas, todos os lugares, as pessoas estão falando muito desse abuso narcisista. Uhum. E a questão é, será que primeiro veio o abuso narcisista ou o ser humano desenvolveu uma característica em função desses meios de comunicação, onde nós abrimos uma brecha para adoecer e dentro da nossa doença nós temos o abuso narcisista. É uma coisa para vocês pensarem, tá? Uhum. Aqui nós só estamos passando para vocês informação para que vocês tirem suas conclusões e entenda. Nosso cérebro é reptiliano. Como um cérebro reptiliano, ele tem falhas. E nas falhas entram as doenças do emocional, do psicológico e da matéria. Tudo isso pode ser curado pela ação espiritual. Para isso, você precisa desenvolver a espiritualidade na tua vida e o autoconhecimento. Agora, vocês vão descobrir como vão fazer isso, não é mesmo? Em que momento a Umbanda entra na tua vida? Ai, isso me emociona, você sabe, vai fazer eu chorar aqui. Tudo bem, nós temos lenço aí, não temos? O que acontece? Eu acredito que essa fase da minha espiritualidade é como se tivesse tido um upgrade. Por quê? Eu tive que ajudar muita gente ao processo de despertar. Isso era uma missão dada, missão cumprida. E não deu tempo de eu estar me olhando nesse processo. E, ao mesmo tempo, eu acredito que eu sofri com todo isso de narcisismo, porque hoje, dentro do conhecimento que eu tive pelo Templo Rio Azul, com todas as entidades, com todos os guias que foram lá, que se comunicam comigo, eles trazem as informações e as coisas se conectam com toda a minha história. Então, por exemplo, eu sofri muito o narcisismo. Eu cheguei destruída no templo, porque eu já tinha me separado do segundo casamento, eu estava numa época que eu não tinha sarado do primeiro, né, não tinha me curado do primeiro, eu assumi um novo relacionamento mais difícil ainda, mais doente ainda, e cheguei no templo sem ar para respirar. A Umbanda foi direcionada pela minha filha, que já estava na Umbanda e ela já tinha se adaptado, já estava trazendo informações para mim, e eu estava meio que, até mesmo num momento cética de tudo. Eu voltei para um momento zero, assim, de tão destruída que eu fiquei dessas relações. E não me entendendo como pessoa. É como se a mulher, Angélica, tivesse morrido. Aí eu falei: "Vou fazer terapia". Pronto, sou fã de terapia, vou fazer terapia. Legal, terapia é muito bom. Vou utilizar de todas as proteções, as minhas pedras, os meus mentores, e para me ajudar. Eles olhavam assim para mim e falavam: "Umbanda". Você acabou chegando, né, você foi procurar dentro da Umbanda um templo de Exu.
Foi. E a pergunta é, por que, Exu? Força. A força que me atraiu. A força uma força de transmutação. Eu precisava mudar completamente aquela pessoa que eu era. E você precisava vencer o tempo para isso. Não dava tempo mais. Eu cheguei você sabe, eu cheguei no assim, eu cheguei arrastada. Eu lembro que um dia eu comentei na recepção ali do templo que eu cheguei como uma lesma, sabe, porque não era nem cobra, era lesma mesmo, que já vai se desfazendo no caminho, Sei, vai se desmanchando. desmanchando. E eu cheguei lá e para mim aquilo foi muito mais que terapêutico, porque quando eu adentrei, e era seu Zé Quimbandeiro que estava no dia, eu entrei lá, ele falou: "Eu sei quem você é", pra mim ali, eu assim, eu chorei, né, como todo mundo chora na primeira vez que vê seu Zé, né, eu já vi que é padrão. Era como se eu tivesse, toda aquelas pessoas, vamos falar assim, que me fizeram mal, tivesse sido jogadas para o lado e seu Zé feito assim: "Vem cá". Você acha que o olhar de Exu para você te reconheceu? Ele me reconheceu. O que que você ouviu de Exu que fez com que você tivesse a certeza de que ele estava conectado a todos esses seres que de muitas formas, em vários momentos, te procuraram, te passando informações e conhecimento e tentando te levar para um lugar que hoje você sabe que é teu? Seu Zé reconheceu meu pai. Um dia eu fui lá e eu sempre ouvi o chamado do meu pai, que eu ia em programas e falava: "Gente, alguém tem contato, alguém canaliza Valiantor, eu tenho muito chamado, ele me chama sempre, e assim, eu não sei onde que ele tá". O teu pai espiritual Isso, de ligado Vênus. a Vênus. É, ele Qual já é f o nome? Valiantor. Valiantor. Ele já esteve na Terra, ele já trabalhou no Pentágono, em 58, acredito, parece que foi em 58, e ele ficou um tempo da Guerra Fria aqui tentando desarmar para guerra. Só que o que que acontece, ele não deu certo essas conversas, de desarmamento e ele foi embora. Mas ele veio, desceu de uma nave e falou com o presidente dos Estados Unidos. Tá. E como eu reconheci que eu era venusiana, eu sempre tinha uma ligação, de chamado, é tipo ligação mesmo, sabe, Sim, tipo um call, assim. sim. E daí sempre assim: "Ele vai te achar, ele vai te achar". E eu fui em vários lugares para achar. E eu não achava ele, achava outros seres. Você procurou por essa entidade, por essa Sim, energia em vários e lugares pessoas. e você não encontrou, e Não. quando você chegou em frente ao Exu, seu Zé Quimbandeiro, ele disse que conhecia teu pai. Sim. E como foi para você? Ele descreveu teu pai, ele descreveu tua história, tudo aquilo que você tinha certeza que fazia parte da tua existência? Foi mais íntimo que isso. O seu Zé emprestou, a fala para o meu pai falar comigo. Uau! Isso me emociona, porque foi Ah, algo que eu estava perdida. Eu tinha chegado, eu brinco que eu falo que eu tinha chegado no fundo do poço e ainda sobra aquela lama, né. Eu consegui cavar a lama e enfiar meus 2 pés e estava indo com a cabeça já. Seu Zé pegou a minha mão e fez assim, ó, tirou, te tirou desse poço fundo. tirou. E aí quando ele emprestou a voz para o meu pai, e meu pai falou: "Você não vai embora daqui". Você estava pensando Sim, em encerrar essa vida? sim, sim. Eu cheguei no fundo do fundo da lama do poço. E ele sabia disso. Sabia? Eles sabiam disso. Todos. E então significa que de alguma forma você foi atraída para
aquele encontro Uhum. com Exu, porque Exu tinha a capacidade de permitir que seu pai se manifestasse através dele. E aí nós estamos falando de um ser interestelar, de um planeta totalmente diferente, distante, uma outra realidade, Uhum. que se manifestou num Exu quimbandeiro dentro da Umbanda. Foi Exato. isso? Ai, me emociono. É isso. E o que este encontro mudou na tua vida e na tua realidade? Me deu vontade de cumprir a minha 10ª missão aqui na Terra. Mudou o seu propósito Mudou naquele momento? mudou tudo na minha vida. Não foi fácil, porque, eu descobri, tanto com o Exu como com a rainha, que eu tinha que sofrer algumas dores para poder nascer essa nova pessoa. E só que eu fui suportada por eles, porque essas dores, quando eu muito disciplinarmente eu ia segunda, quarta e sexta. Você estava frequentando o templo, assim, 3 vezes por semana? 3 vezes por semana e tomando todos os banhos, seguindo todas as regras, fazendo todos os rituais. E assim, como uma estudante. Eu, para mim, ali eu estava determinada, porque eu tinha chegado a um ponto zero, e quando meu pai falou: "Você não vai embora, como você fez outras vezes", porque eu já devo ter desistido algumas outras vezes, né. Sim. Só que agora não dá para desistir. Nós temos que levar a informação que nós estamos levando para muita gente. E hoje, eu gosto muito de ouvir, né, as histórias, porque hoje você está num veículo de comunicação. Você Uhum, tem seu podcast, você uhum, tem seu trabalho, você é uma figura reconhecida, uma figura pública, né. uhum. Você hoje você tem o poder da fala. E ao se apropriar desse poder, você comunica e você atinge o coração, o psicológico, o mental de muitas pessoas. E você vai transformando vida com o teu conhecimento. E aí você se viu num momento, num lugar onde você estava desistindo de si Uhum. e eles te resgataram unidos, Todos. um ser estelar e uma entidade de Umbanda te resgataram juntos. Uhum. E eles são amigos, eles se conhecem, eles trocam essas informações, e isso nos faz pensar que talvez, eu quero que vocês pensem comigo, talvez nós não tenhamos a noção, nós não temos noção da dimensão dos seres que incorporam na Umbanda. A Correto. gente tende a aproximar as entidades da nossa realidade, até humilde, mas eles se mostram à medida que nós permitimos. Então, se a nossa mente cria seres humildes e simplórios, eles se mostram como nós estamos criando. Por quê? Porque eles precisam ser aceitos. E no momento que nós aceitamos eles maiores e melhores, eles se mostram como tal. Então, será que a relação que nós temos com os seres de Umbanda tem a ver com o nosso limitador de realidade? É uma coisa que eu quero que vocês pensem. E para você, Uhum. trazendo essa experiência grandiosa, o que mudou? Mudou porque eu entendi que eu tive que viver tudo isso que eu vivi para poder, dentro da minha verdade, porque eu acredito que a gente está aqui, como você falou, dentro de uma humildade, trazendo a nossa verdade, Sim. né. E isso pode caber para algumas pessoas e para outras não. Então, dentro da minha verdade, eu me reconstruí, vivenciando uma doença da humanidade, que chama-se narcisismo, da qual eu fui destruída. Adoecimento emocional. Uhum. Exato. E a ponto de que eu posso falar sobre isso.
Então, eu acredito que tudo que aconteceu comigo e toda a forma de resgate que eu tive, foi para eu poder estar hoje aqui, em todos os lugares que eu puder estar, falando como se curar. Como se curar. Olha que incrível, gente. Nós estamos diante de uma mulher extremamente inteligente, uma mulher culta, uma mulher bem-sucedida, Angélica Lira, uma espiritualista, que tem uma experiência fantástica com hipnose, com o contato de seres interestelares, que traz uma gama de informações. Eu acho que, diante de tudo isso, nós só podemos agradecer tanta sabedoria, tanto conhecimento. E uma coisa que eu acho que nós precisamos fazer a partir daqui é: se você não conhece, não critique, não julgue. Busque aprender, porque o que nos faz pequeno dentro dessa espiritualidade imensa é a nossa ignorância. Como eu disse aqui para vocês, será que tudo não se mostra pelo tamanho da nossa percepção de realidade? No momento em que nós permitimos que o outro traga seus conhecimentos, isso nos faz, pelo menos, desapegado de barreiras e de limites, o que nos permite transitar por percepções de realidade maiores e melhores. Angélica, diz para mim, quais são os seus planos agora? Meus planos agora é falar, falar com experiência. Porque quando você fala por estudo acadêmico ou por, né, teóricos, né, é diferente de você falar por experiência. Uhum. Então hoje eu acredito que junto com a espiritualidade, e com a egrégora do templo Rio Azul, haverá uma manifestação de novas informações. Eu vejo isso porque eu já fui informada, e essas informações têm a ver com processos de guias e mentores que tenham a condição de ajudar as pessoas no campo judicial, no campo de luta judicial. Você associou a tua experiência de defender, de proteger, de amparar, aquilo que você passou, o quanto você foi, o quanto você sofreu, o quanto você foi criticada e até mesmo bullying, né. Sim. No momento em que você estava sendo muito bem-sucedida e resolvendo muitas coisas, você sempre foi afastada, porque as pessoas tinham medo de perder o lugar para você, Uhum. né. E aí você associa as suas dores emocionais e você associa a cura dos outros primeiro, que Sim. foi o que você escolheu lá atrás, primeiro curar o outro, até que você entendeu que você precisava se curar, e Uhum. aí você chega num terreiro de Umbanda e você percebe que todos eles estão conectados, É. todas as inteligências, as sabedorias, as consciências estão conectadas, trabalhando junto, Aham. e você elege uma causa que é fantástica, que está associada a Xangô, o Senhor da Pois Justiça. é. E dentro da Umbanda, qual outra entidade traz essas questões de justiça, de Ah, defesa do emocional? eu vou chorar de novo, mas Mulambo, Maria Mulambo está chegando como uma Tá. advogada para trazer a justiça para todos esses relacionamentos tóxicos, dependência emocional, e tudo isso relacionado mesmo ao judiciário. Gente, olha isso, olha que fantástico. Ela traz dentro da experiência de Umbanda a força de Maria Mulambo, que é a grande advogada em defesa do emocional, em defesa do feminino, em defesa de causas que estão associadas ao narcisismo, ao abuso feminino, ao feminicídio. Ao feminicídio.
E Mulambo vem nessa fase, né, nesse ciclo. Por exemplo, nós estamos nesse ano 9. Uhum. Esse ano 9 encerra os casos de abuso. Gente, não significa que não haverão, infelizmente, mas significa que nós temos toda uma egrégora lutando contra isso, porque o ser humano precisa entender que respeito é tudo. Você não precisa concordar com o outro, você não precisa ser conivente com um monte de coisas, mas você não pode desrespeitar a existência do outro. Eu sempre digo que se o ser humano soubesse respeitar tudo que existe, nós teríamos 90% dos nossos problemas resolvidos. Mas o ser humano não aceita, o ser humano não tolera, o ser humano critica, o ser humano condena e o ser humano judia. Então, se vocês estão no processo do desenvolvimento espiritual e da cura dessa realidade, aprendam. Não critica, não julga, não condena. Se o outro traz algo que não é seu, é dele, respeita, é dele. Em nenhum momento isso vai mudar a sua história ou a sua existência. Respeita, escute e deixe ir. Deixe ir. Combina com você? Acolhe. Não combina com você? Deixe ir. Mas sempre com muito respeito. E você traz a história da Mulambo? Trago. E eu fiquei muito maravilhada com o livro de Sebastião Cabral, que acabou aparecendo para mim sem querer, Sei, como que eu todas as coisas fantásticas que como vêm todas as coisas acontecendo. mágicas e fantásticas, e trago a história de que Mulambo foi escolhida pelo Conselho Interplanetário para ajudar os mundos, os planetas, a evoluírem mais rapidamente. E tudo isso se conecta quando a gente fala dos nossos conhecimentos, dos nossos encontros Sim, lá no templo. E Mulambo encarna primeiramente no Nordeste do Brasil, como na época das capitanias hereditárias, muito bem financeiramente, mas porém já vindo com aquele espírito mais evoluído, fora de época, como a fora gente de fala. época. Então ela foi uma revolucionária, né, uma grande, uma pessoa que cuidava muito dos outros, da luta dos outros, né, e se revoltou contra o patriarcado, né, e toda a estrutura que ela tinha financeira, para ir viver um amor diferente, que não tinha as mesmas posses que ela, né, e ela foi assassinada por isso. Pela história de Mulambo, olha que interessante, gente. Mulambo foi assassinada em todas as suas vidas, Exato. porque ela era uma mulher à frente do seu tempo, ela estava sempre, sempre em alguma guerra emocional, psicológica, de direitos, né? Sempre defendendo alguma causa. E, claro, por todo esse tempo, no momento em que as pessoas se deparam com aquilo que elas não podem lidar, eles excluem. Né? Então, Correto. Mulambo passou por isso em todas as suas existências. E conta-se que na última existência ela foi encontrada numa caixa de lixo no Rio de Janeiro. Uhum. E sempre uma mulher advogando em prol e pelo direito das mulheres, né? O direito à liberdade, o direito a tudo aquilo que foi retirado do feminino todo esse tempo. Hoje nós estamos vivendo uma realidade fantástica, onde a mulher tem voz, a mulher pode. Não significa que não existem lugares ainda que silenciam essas mulheres. E de muitas formas nós escutamos isso o tempo todo nas notícias e nos jornais. Muito. O quanto tentam silenciar as mulheres no momento em que elas não oferecem aquilo que querem. Mas está aí essa energia, essa pombagira. Pombagira trata emocional, né? Então essa pombagira conhecida como Maria Mulambo, que vem dentro da estrutura e egrégora de Xangô,
lutando pela justiça, lutando pela liberdade, lutando pela honra, lutando para que o feminino tenha o lugar dele, porque ela já vem de uma época onde ela estava à frente do seu tempo, pedindo para que o respeito fosse estabelecido na sociedade. Mas dentro de toda essa história, o feminino sempre esteve num lugar e o masculino em outro. Nós estamos nos mesmos lugares. Nós somos energia construída dentro da mesma base. A mulher traz o feminino com o emocional e o homem, o masculino com o racional, e tudo isso se completa da forma que for interessante. Tudo isso se completa. Mas, para silenciar a voz, né, do feminino, sempre nós passamos de tempos em tempos por cortes, por cortes. Uhum. E, lógico, a nossa sociedade continua vivendo isso. É. E você diz que agora chega a época, ou seja, a era de Mulambo. Uhum. E o que essa era promete? Provavelmente nós vamos encerrar o ciclo, Uhum. né, de todos esses abusos e todas essas questões doentias da Uhum. sociedade em 2025. E o que promete o ano de 2026, que vai ser o ano 1, o início? Promete Gaia feminina. Na realidade, a essência de Gaia é feminina. Sim, Gaia, a energia da Terra. É a energia da A Terra. Terra é o grande útero, né, a criadora de Uhum. toda a nossa existência. E esse grande útero está chorando porque ele quer o respeito à existência de tudo que aqui habita. Isso. E aí vem a força de Mulambo trazendo de novo a necessidade da justiça pelo feminino. E não só pelo feminino humano, mas pelo feminino que honra toda a condição de Gaia, que é a existência do nosso planeta. Exato. E isso daí é algo que é energia pura de justiça. Porque nós vamos ter que ter uma grande união, né, de todas as entidades para que isso faça acontecer. E nós precisamos fazer isso muito rápido, porque nós estamos em época de grandes dissidências, vamos falar assim, de energias negativas. Sim. E essas energias que também estão puxando para a resistência, vamos falar assim, a gente vai precisar lutar, né? Aham, faz todo Então, sentido. assim, a luta, ela vai ser espiritual, claro, a maior luta sempre foi, mas nós vamos ter essa comunicação de uma entidade que vai trazer um conhecimento de tantas vidas para poder ajudar os humanos que estão vivendo isso. Sempre, sempre, né? De tempos em tempos, nós temos avatares que vêm Uhum. para direcionar o desenvolvimento do nosso planeta, o desenvolvimento da humanidade. Eu quero que vocês lembrem sempre que quando eu falo desse feminino, nós temos, lógico, tudo que Uhum. acontece dentro do contexto social com o feminino mulher, mas nós precisamos lembrar que dentro de cada ser humano nós carregamos a essência feminina e a masculina. Cada ser humano, seja homem, seja mulher, carrega a energia do feminino e do Uhum. masculino. Então, quando as pessoas brigam com essa energia, elas estão se destruindo e mutilando o que foi construído dentro da energia do planeta. Nós precisamos ressignificar o nosso entendimento, o nosso conhecimento e a nossa posição, a nossa postura quanto a isso. A gente precisa parar de separar as coisas. Todas as coisas merecem devido respeito e elas não precisam ser necessariamente separadas. Elas podem ser respeitadas e acomodadas dentro da condição terrena da nossa existência, que é um grão de areia. Gente, é um grão de areia dentro desse planeta. E a gente tendo essa comunicação agora interligada,
eu falo assim que é uma grande, equipe de trabalho, né. Sim. Nós estamos com uma equipe totalmente disponível para nós. Então tem os seres desencarnados que estão dando toda a sua benevolência para nós de experiência mais perto da 3D. Sim. Então nós temos emanações desses espíritos agora muito mais visíveis, né. As pessoas que desencarnaram há um pouco tempo, estão, sendo mais sentidas do que antes, Sim, né. sim, elas estão num processo acelerado de desenvolvimento, né. Exato. Daí temos os seres extradimensionais, consciências, temos as religiões que trazem todos esses seres, porque todas as religiões trazem seres Todas as extradimensionais. religiões, cada um com o seu nome, cada um com o seu discurso, todas as religiões falam da mesma coisa. Os homens não brigam por religião, eles Uhum. brigam por ego. Exato. E a gente precisa parar de dar palco para tudo isso. A gente precisa entender, no momento em que a gente abandona a ignorância e se preenche de conhecimento e sabedoria, a gente para de discutir pequenices. Exato. Porque isso é pequenices, né? A gente questionar o que um acredita, o que o outro acredita, cada um acredita no que quiser. Lembra que eu falei do respeito? O respeito tem que vir em primeiro lugar. Hoje nós estamos diante da grandiosidade da Matrix, e nós estamos cada vez mais entendendo que existe uma realidade paralela, Uhum. que não é porque nós não enxergamos que ela não está lá. Nós vivemos numa grande realidade, Matrix, e nós somos apenas um quadradinho dessa realidade que se interpõe com outras realidades. É claro que em vários momentos nós vamos perceber sinais, né, desse duplo que Uhum. está acontecendo no plano astral o tempo todo. Gente, vamos aproveitar esse momento e acelerar esse processo de entendimento. Quem estiver com a mente aberta vai assimilar melhor as mudanças e vai se colocar nelas. Agora, se a gente ficar achando que vai ser, a vida é aquilo que a gente pensa que é, vai ser só a nossa vida que vai viver numa caixa de fósforos. É. E eu também, tenho, assim, que mencionar a gratidão que eu tenho por vocês, porque eu não fui acolhida só pelas entidades. Tem seres humanos maravilhosos que abriram a porta da casa para mim, e desde o primeiro momento, os que eu estava mais destruída, eu fui abraçada. Eu recebi um abraço no primeiro dia que eu entrei lá. E e ali eu todos os meus tratamentos e todas as minhas orientações, foram muito seguidas. Eu fui muito, como eu falo, disciplinada, porque eu queria me tratar, eu queria me curar. E é isso que a gente precisa sempre passar para as pessoas que estão só reclamando. Elas precisam dar o passo, ir de encontro àquilo que vai reverberar com ela. Pode ser que a gente esteja falando aqui e poucas pessoas vão entender, vão se conectar, ou milhares vão se conectar. Eu acredito que milhares. Ah, tomara. Mas o agradecimento é extremo de vivência, assim, é algo que ficou para minha vida, essa nova fase de vida, a minha nova vida. Uhum. E ao seu Zé Quibandeiro, a rainha e todos os Exus que me receberam lá, Obrigada, obrigada pelo porque carinho. eles, realmente trouxeram a justiça, que é a maior o maior benefício para a humanidade hoje vai ser ela. Nossa, eu fico muito feliz de ver o quanto você pôde, se colocar à disposição de encontrar a cura, a ajuda, e agora você está aí pronta para ajudar tantas pessoas. É. Você pode passar suas redes sociais para que as pessoas Uhum. que querem te conhecer, querem seguir, gente, sigam a Angélica, tem muito conhecimento aqui. É. Passa suas redes sociais. O meu é Angélica Lira, _ espiritual. Me procurem, podem mandar direct, qualquer informação que vocês quiserem. A hipnose extrafísica não há necessidade mais de fazer.
Muitas pessoas chegam até mim perguntando: "Ah, eu quero falar com a minha origem estelar". Gente, durmam pensando nelas, que vocês vão falar com elas. Não se conectar a essa energia. Elas estão muito mais perto, não precisam mais de um instrumento para isso. Hoje, nosso canal é para pessoas que realmente nem conhecem esse mundo da espiritualidade. Então, nós estamos disponíveis para dar a mão para qualquer pessoa. Como eu sempre estou disponível às mulheres que venham, que passam essa dependência emocional, me ligam qualquer hora do dia, não tem problema, lá está meu WhatsApp, se precisar. Gente, Angélica, obrigada, meu amor. Imagina, Muito obrigada eu que pela tua agradeço. entrevista. Foi um prazer conversar com você. Nós ficaríamos aqui mais uns 1000 programas, né? Provavelmente. Porque tem muito assunto para isso. Então já te convido para um próximo momento, para que você venha contar para a gente sobre mudanças Vou falar. planetárias, estelares, sobre novidades. Aham. Já está convidadíssima. Gratidão, obrigada. Meus amores, olha que interessante, nós trouxemos uma estudiosa, uma pessoa que viveu experiências ligadas a seres interestelares, que trabalha com isso. Se vocês sentirem interesse, procurem a Angélica, ela é uma pessoa maravilhosa, que talvez possa ajudar vocês. Indiquem para outras pessoas. Nós temos aqui muito conteúdo, muito assunto. E mais uma vez, eu deixo bem claro para vocês que quando vocês expandem a consciência, vocês começam a acessar informações, vocês começam a se conectar com aquilo que precisa chegar até vocês para que vocês evoluam no processo. A espiritualidade está trabalhando o tempo todo no processo de desenvolvimento daqueles que querem desenvolver. Não existe essa necessidade de ir até um ponto para que vocês encontrem. Permitam que essa espiritualidade comece a trabalhar dentro de vocês. E a partir disso, vocês começam a se conectar com aquilo que faz sentido. Eu espero que o programa de hoje tenha sido elucidativo para vocês. E que, claro, que eu tenha colocado aí na cabeça de vocês uma curiosidade para esse despertar. E hoje, mais uma vez, eu apago essa luz e acendo no próximo programa com sabedoria. Um grande beijo para vocês. Até o próximo. Ele vem chegando, ele já chegou, seu Zequinho Bandeiro. Ele é mestre, ele é senhor, ele vem chegando.